much better in your heart. Amen. Hoje nós teremos um bate-papo com Ismael Ramos. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Hoje estou aqui com Ismael Ramos. Primeiramente quero te dizer que sou sua fã, Obrigado. amo o seu trabalho e amo a sua pessoa. Amém. Obrigado. Mas hoje tenho algumas perguntinhas que eu quero saber todos os seus segredos. E tenho certeza que o público também quer saber o segredo, todos os segredos. Que bom. Vamos lá, vamos ver o que sai. Vamos lá. Vamos tentar. Mas vai ser para o seu público, eu tenho certeza que vai ficar bom. Amém. A primeira pergunta é algo bastante interessante. Eu, pessoalmente, quero saber como você lida com isso, e tenho certeza que seu público também no Brasil quer saber sobre isso. Como que você encara a fama? Por que essa pergunta? Porque você já foi nominado a 10 prêmios aqui nos Estados Unidos. Exato. 2 vezes no Troféu Talento do Brasil, que é algo, né, que muitos cantores no Brasil querem ser, né, a palavra em português é nomeado, né, pelo Troféu Talento. E 8 vezes você ganhou 8 prêmios, que são 8 awards, aqui nos Estados Unidos, sendo entre eles o 3º maior prêmio da música gospel. Rhythm of Gospel Awards. Exatamente. Você, em algum momento, você pensou assim: nossa, eu sou o cara. Nossa, eu sou o bam da história. Em algum momento isso passou pela sua cabeça? Porque assim, cá entre nós, eu não sei, talvez acho que se fosse eu ia me olhar no espelho e falar: mas você é demais. Compartilha comigo isso, em relação à fama, esse momento todo, porque você é uma pessoa muito tímida, muito recatada. Quer dizer, Deus te trouxe para os Estados Unidos para você ganhar 8 troféus aqui, dos quais 2 foram no Brasil, né? Que é Troféu Talento, nomeado no Brasil, Troféu Talento. A produção está colocando todos os prêmios que você ganhou na tela, mas tem um prêmio ali que eu quero que você explique. Que prêmio é esse? Ismael Ramos, on behalf of the 44th President of the United States of America, thank you for your service and your dedication and commitment to serving your community and your nation. Esse daí é o Lifetime Achievement Awards. Ok. Esse é um prêmio que vem direto da Casa Branca, foi no tempo do Barack Obama. Quando ele ainda era presidente. Sim. Well, in the 27 years of my career, I have never thought I would be receiving such a great award. I remember the first time I received a call from a friend of mine, and he said, Ismael, I have a friend who admires your work very much, and this friend would like to know if you would be willing to come to his house to sing. Well, this is not very common, but I chose to accept this special request. This person had terminal cancer and only a few weeks left to live.
We spent 2 hours singing, laughing, crying, and having fun. It was a blessed time. That day, I realized that my talent was not only meant for professional use and great stage, but also to bring joy to the saddened, strength to the weakened, and hope to the hopeless. So I would like to dedicate this award to all those that use their talent to serve others, and would like to thank to the Kingdom Award for this nomination and my whole music team that always present with me, and the Chaplain International Organization that is a pleasure to me to be part of, and also my family that is my foundation, and my wife Sonia, and my 2 children, Joshua and Rebecca. And thank you very much. God bless you. Eu fazia parte de uma associação, Chaplains, aqui nos Estados Unidos, uma associação de capelianos, onde a gente fazia assistência às pessoas. Isso tudo começou porque uma pessoa, um amigo meu, falou assim: Ismael, eu tenho uma pessoa que conhece teu trabalho, gosta muito do seu trabalho, e o médico mandou ele para casa, que vai morrer daqui 1 semana. Tá com câncer. E ele queria saber se você pode vir aqui cantar. Isso para mim foi algo assim meio... É forte, né? Embora eu fazia um trabalho no Brasil de cantar na penitenciária, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós íamos todos os sábados fazer um serviço lá, um culto, né? E eu cantava e tudo mais. Mas ir na casa da pessoa aqui e cantar com ela na cama... Estado terminal é um pouco forte. Mas eu fui e foi algo extraordinário. A presença de Deus foi tão boa, tão interessante ali, que ali nós sorrimos, nós cantamos, nós adoramos, nós choramos, e eu percebi que eu pude trazer um certo ambiente por causa da presença de Deus, um alívio para aquela família, e foi algo interessante. E por causa disso, alguém me indicou para o prêmio Lifetime Achievement Awards, que as pessoas, né, que por causa do seu estilo de vida alcançou um status bom, onde ajudando outras. Então eu ganhei esse prêmio direto da Casa Branca. E também esse Rhythm of Gospel Awards, Gospel Choice Awards, foram momentos muito agradáveis e muito bons para mim. Uau! Como você olha esses prêmios? O que passa pela sua cabeça? Como você lida com a fama de estar ganhando? São 10 prêmios. 10 prêmios. Eu acho que valeu a pena você esperar até aqui, né? Mas são 10 prêmios que você já ganhou. Como você lida com isso? Eu acho que tudo que eu passei na minha vida, desde a minha infância, o primeiro troféu, a minha carreira, morar no fundo da igreja, vim para os Estados Unidos, ficar 8 anos sem gravar, sem fazer nada, só na igreja, dando meu trabalho só para a igreja, e de repente você ganhar um prêmio em 2012, eu só vejo assim, o cuidado de Deus, um carinho de Deus. Para mim é só um carinho de Deus, porque não é algo que vai me fazer melhor. Bom, na verdade, assim, ganhar um prêmio é melhor do que ganhar uma pedrada, né? É bem com melhor. certeza. Um tomate, né? Um tomate é bem melhor. É verdade. Mas, assim, eu também, eu prefiro um prêmio. Mas hoje em dia já não é algo que eu tenho que fazer, ou eu quero. Não, as coisas acontecem, Deus coloca as coisas no caminho. Isso que você fala toda hora, que Deus falou que ia colocar coisas no caminho, Ele realmente faz. Ele promete, Ele é fiel e faz. E a fama, na verdade, hoje a fama para mim é como só um reconhecimento do meu trabalho. E eu me lembro que em 1999 eu cantei na SOS da Vida e tinha 95 mil pessoas nesse dia. E eu subi no palco enorme, né? Todo mundo ali e tal, aquela coisa. E eu andando no palco e eu via pessoas chorando, adorando a Deus comigo naquela música. Aí eu andava mais um pouquinho e eu via alguém se beijando ali como se estivesse num show do mundo.
eu andava mais um pouquinho e eu via alguém falando, ô, sai daí, eu quero ver fulano de tal. Quando eu ia cantar, que eu via tudo isso, as pessoas às vezes querendo me pegar ou querendo um autógrafo, isso me assustou, porque eu era de uma cidade do interior, era muito tímido, isso me assustou e eu fiquei com um pouco de receio, com um pouco de medo. Eu tinha praticamente começado a minha ascensão nacional quando eu gravei pela Gospel Record. Isso me deu medo, a fama me deu medo, porque a fama veio muito rápido para mim. Eu gravei em 2007, em 1997. Em 1999, eu estava cantando um SOS da Vida para 90 mil pessoas, em Salvador para 350 mil pessoas, na Marcha para Jesus para quase 1 milhão de pessoas. Então a fama veio para mim, entrevista na Gospel Record naquele tempo. Para mim, assim, eu era muito religioso também, assim, ou é Deus ou é nada. Não tem um ídolo um meio termo. E isso me fez ficar com um pouco de medo. Passando tudo isso, todas essas experiências, a fama hoje para mim é só mais alguém que está curioso de ver a pessoa que gosta e tudo mais. Para mim é normal, O que faz com que eu te admire mais, né? É a sua humildade e a sua maturidade de lidar com a fama, de lidar com tudo isso, né? E profissionalmente, isso eu acredito principalmente no mundo gospel, né? É algo bastante importante. E parabéns pela sua maturidade. E me fala um pouco do seu primeiro álbum. Como que foi? Qual foi a preparação? E como nasceu esse desejo no seu coração do primeiro álbum? Então, como eu falei que eu sempre fui muito tímido, né? Então, eu comecei a cantar nos festivais quando eu tinha uns 13, 14 anos. E eu ganhava todos os festivais que eu participava, eu ganhava. Gente, com essa voz, como que não vai ganhar, né? Até eu, com essa voz maravilhosa. Eu me lembro um em particular que eu ganhei, e o troféu era enorme, assim, era grande, bonito. E quando acabou o festival que me deram o troféu, aquela coisa toda, eu tava tão envergonhado, porque eu estava em destaque, né? Eu sempre sempre gostei de estar nos bastidores, sempre. E aquele troféu enorme, eu falei, meu Deus, como que eu vou para casa? Naquele tempo não tinha carro, tinha que ir de a pé para casa. Eu falei, não vou de a pé com esse negócio, todo mundo vai perguntar o que é. Aí eu andando, eu achei um saco, eu peguei o meu troféu e coloquei dentro do saco e fechei para ninguém ver o que era. Não acredito nisso! E eu tava indo embora para casa. Meu Deus! Meu primo, que eu considero como se fosse meu irmão, que era o filho da minha segunda mãe, ele estava vindo de bicicleta. Ismael, você ganhou o festival, você ganhou. Esse aí é o troféu? Eu falei, é o troféu. Deixa eu ver, Ismael, deixa eu ver. Aí eu dei para ele pegou, jogou o saco e levantou o troféu e ficava gritando, ele ganhou, ele ganhou. E assim, ele foi usado por Deus. E eu morria de vergonha, né? Então, assim... aí meu pai percebeu que eu gostava muito, realmente, de cantar. Que era tudo que eu queria que eu cantar. E aí... Eu me lembro que em 1989, nós tínhamos uma caravana grande, ele vendeu essa caravana e chegou em casa com um corcelzinho pequeno, com 7 aquele corcel filhos. amarelo, com 7 filhos, corcelzinho Ótimos amarelo. filhos Foi até iam. uma briga dentro de casa, porque você vendeu o carro. Sim, eu vendi o carro porque eu vou dar metade do dinheiro pro Ismael, porque eu quero que ele grave um CD. Foi assim que começou. Meu pai vendeu o carro, me deu a metade do dinheiro para eu poder começar a gravar meu primeiro LP, na verdade. LP, na verdade. Aliás, eu vou colocar aqui para vocês verem o LP. E aí, meu irmão vendeu a moto, me deu parte do dinheiro para eu gravar meu CD. E assim eu gravei meu primeiro LP. Naquela época, gravar CD era só nos Estados Unidos. Era o vinil, aquele grande, né? E, aliás, hoje eu quero até agradecer a minha amiga Gisele, do Brasil, que eu já não tinha mais, e ela tinha uma cópia desde aquele tempo, e ela me fez a gentileza de me ceder isso, e hoje eu tenho. Muito obrigado, Gisele. Deus abençoe você, viu? Obrigada a Gisele, realmente, né? Por ter guardado uma herança dessa, né? Que é algo precioso. E me fale um pouco, foi fácil? Não foi fácil. Primeiro porque eu não entendia nada de gravação, não sabia nada né? E aí eu gravei, foi quase um ano gravando, em 1989 eu gravei.
Em 1990, eu lancei uma fita. Vou Cassete. mostrar a fita para vocês, uma fita cassete. E aí eu fui para outra cidade, comecei a lançar fitinha em toda a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, ia para Corguinho, ia para Dourados, ia para Coxim, ia para tudo ali ao redor gravando, isso em 1990. Aí uma gravadora de Curitiba queria me gravar, eu fui lá, mas aí eu fiquei com medo porque ele queria pegar meu tape e não queria assinar nada. Eu liguei para um amigo meu, falei, olha, ele quer assinar. Ele falou, não, sai daí, vem embora. Quer dizer, muitas coisas assim acontecendo, eu não sabia como administrar isso. Até que um dia... Também você era muito novo, né? Muito novo, né? Eu morava lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, amo Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas naquela época a gente não tinha acesso, eu era de uma igreja absolutamente tradicional, a gente não podia nem assistir televisão direito. Imagina eu saber sobre gravação e não sabia. E então eu peguei e fui para São Paulo, ia ter um congresso de jovens em São Paulo, a mocidade toda reuniu para locar um ônibus, e eu falei, eu vou também, levei meu tape. Cheguei em São Paulo, né, cantei na festa, tudo aquela coisa toda, e aí um amigo meu falou assim, olha, eu sei onde eu posso levar você para tentar gravar esse CD, ou para lançar esse LP. Falei, aonde? Na gravadora Bom Pastor. Eu falei, você tá louco? Gravadora Bom Pastor é a maior gravadora do Brasil hoje. Não, vamos lá, vamos tentar. E aí eu fui. E quando a gente chegou lá, eu dei a fita para eles. E depois de mais ou menos um ano, eles me ligaram e falaram, nós queremos lançar você. E aí eu assinei um contrato. Mas antes disso, eu tinha ido mais em 2 gravadoras. As gravadoras praticamente nem me receberam. Eu dei o tape... qualquer dia a gente te liga. Nunca me ligaram e tudo mais. Com certeza se arrependeram depois. Eu acredito nisso. Foi duro. Mas que bom que você venceu e chegou até aqui, não é verdade? Falando em chegou até aqui, eu quero que você me fale um pouquinho como foi a sua decisão de vir morar nos Estados Unidos. Como foi esse processo? Bom, depois que eu lancei esse CD, esse LP, isso em 1990, né? Depois lancei um outro em 1997, depois lancei um outro em 2000, depois lancei outro em 2003. 1990 e 1999 eu gravei pela Gospel Record, foi um momento muito grande, aquele tempo de SOS da Vida, Marcha para Jesus, a gente fazia grandes shows. Foi quando a 350 galera mil gospel pessoas. Exato, arrebentou nessa época. Me lembro quando a gente foi na Bahia, Salvador, fui fazer um show na Bahia, Salvador, 350 mil pessoas. Estava chovendo e eu falei, meu Deus do céu, esse povo não me conhece, e só tava lá os grandes cantores, né? E eu acabando de assinar com a Gospel Record, e um rapaz falou assim, tá tudo bem, Ismael? Eu falei, eu tô preocupado, não sei o que eu canto, porque as pessoas não me conhecem aqui, eu não sei. Ele falou, canta a música Amanheceu. Eu falei, Amanheceu? É uma música lenta, todo mundo vai jogar tomate em mim. Ele falou, não, canta, vai por mim. Oh, meu Deus. E aí eu falei, ok. Aí eu comecei a cantar, e tava chovendo, e foi maravilhoso, porque quando eu comecei a cantar, o povo todo com as mãos levantadas, cantando comigo, Amanheceu. Oh, eu falei, uau! nossa, olha, cara. gente, eu estou arrepiando, viu? Aí ele falava assim, eu te falei, essa música é o primeiro lugar aqui em Salvador. Falei para você cantar. Eu falei, uau, obrigado. E foi um momento foi muito bom. Então, aí em 2003, eu gravei um CD com a gravadora Top Music, uma grande gravadora, que não era uma gravadora gospel, mas que estava entrando no mercado evangélico, e eu fui o primeiro cantor que ela lançou como gospel. Estava em cogitação eu, o Cris Duran e o Cláudio Claro, e nós 3 ali reunidos, tal. E acabou eu gravando com eles, foi algo maravilhoso. Gravei em Curitiba com o meu produtor e lancei o CD Sonhos, né? Me fale sobre a música Sonhos. Exatamente. Porque eu te conheci por causa da música Sonhos. E que faz parte da minha história. Então agora nós vamos para o nosso intervalo e retornaremos em alguns instantes.
dia 11 de junho, o mais novo single de Ricardo Carvalho, Lá Vem o Noivo. Lá vem o noivo. Em comemoração de 25 anos de ministério, no YouTube. Porque eu te conheci por causa da música Sonhos. E que faz parte da minha história. E aí Sonhos foi algo maravilhoso, porque lembra quando eu estava gravei pela Bom Pastor, que eu vim para São Paulo? As pessoas não imaginam como que é, Foi né? quando você veio na conferência. Na conferência. Você ficou em São Paulo ou você voltou? Eu fiquei. Toda a conferência voltou, todos já voltaram. A igreja inteira voltou e você ficou. E o seu pai? Eu falei, pai, eu quero ficar. Não, filho, vai, Deus abençoe, vai dar tudo certo, e pai, aquela coisa toda. E aí eu fiquei, só que eu fiquei morando no fundo da igreja, porque onde que eu ia morar? Não conhecia ninguém. É verdade. Não tinha ninguém, então eu fui morar no fundo da igreja. Quando tinha comida, comia. Quando não tinha comida, não comia. Porque o que eu queria era ser um cantor. Então, eu ia de porta em porta, gravadoras, várias gravadoras, até que esse meu amigo falou, não, vamos na Bom Pastor. E aí, uma família, a família Bittencourt, que eu amo muito, Denise Bittencourt, Gisele Bittencourt, pastor Daniel Bittencourt, que eles me acolheram. Falaram, Ismael, você não vai ficar no fundo da igreja mais não. Vamos morar lá em casa. Eu falei, não, pastor, não quero incomodar. Não, você vai morar lá em casa. E aí eu fui morar na casa desse pastor em Osasco. Um beijo para vocês, que eu amo muito vocês. E, aliás, Denise hoje está aqui nos Estados Unidos, né? Minha grande irmã. E até vamos gravar uma música juntos aqui. Enfim, e aí, nesse momento que eu estava esperando, né, a gravadora Bom Pastor fazer a assinatura, que eu esperei quase 1 ano e meio depois de ter conversado com ela, nesse momento eu estava muito mal. Porque eu estava na casa de alguém, de favor, não trabalhava, eu cantava todo final de semana, mas não estava mais produzindo, todas as fitas que eu tinha trazido já tinha acabado, não tinha como eu ajudar na casa, eu falei, eu vou ter que voltar, porque se eu não trabalhar... E aí eu estava muito mal. E aí eu estava chorando em casa, com o violão na mão. Aquele momento de oração que você tem, coisa melhor você ir chorar nos pés do Pai, né? É verdade. E aí eu tava lá chorando e com o violão e tal, ministrando com Deus ali, e eu falei, Deus, o Senhor falou que ia me dar os meus sonhos, e até hoje isso não aconteceu. Eu tô aqui, já faz 2 anos que eu tô aqui em São Paulo e nada acontece. Eu não sei o que fazer. O Senhor falou que ia me dar os meus sonhos e agora parece que meus sonhos estão indo embora. E eu me lembro claramente, como se fosse a voz do Espírito Santo falando assim para mim, eu não prometi para você te dar os teus sonhos. E aquilo me assustou. E eu falei assim, como assim? Os pastores sempre falaram. Os pastores falaram. Literalmente, eu tive essa conversa com o Espírito Santo. Falei assim, eu não falei. Mas eu vou te ensinar a conquistar os teus sonhos. Eu vou colocar pessoas ao seu redor, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar o caminho certo e você vai conquistar os seus sonhos. E quando você alcançar, você vai saber que todo esse tempo eu estive do teu lado, você nunca esteve sozinho. Uau. E aquilo foi algo tremendo para mim. Eu corri, peguei a caneta e falei, eu vou marcar esse momento. Escrevi e fiz essa música Sonhos, isso em 1980 e pouco. Não, 1990 e pouco, 94, 90, uma coisa assim. E aí eu gravei essa música e aí só acho que 6 anos depois que eu fui gravar essa música. Porque quando eu fiquei... Eu tenho um amigo que ele fala assim, Ismael, você é o cantor de 7 anos. Porque você só grava de 7 anos. Eu gravei em 1990, depois em 1997, depois em 2002, parece, 2003... E assim foi, né? E eu só conheci essa música em 2003. Não, 2004. 2004. Eu gravei em 2004. 2003. E aí foi quando nasceu a música Sonhos. Que daí que foi uma benção que eu gravei em 2003, 2004. Cris Duran, um grande amigo meu. Sempre quando eu ia no Rio de Janeiro, eu ia na casa dele, a gente ficava lá, ia orar, e aquela coisa... E aí um dia eu estava em Curitiba, a gente se viu em Curitiba, eu estava gravando, ele estava numa conferência, e aí ele falou assim, Ismael,
eu quero gravar aquela música Sonhos, você deixa? Eu falei, claro, queridão, claro, sem problema nenhum. Aí ele falou, não, mas eu quero gravar com você. Eu falei, melhor ainda, vamos gravar. E aí a gente gravou, Olha e foi a uma promessa, bênção. Deus disse que ia colocar pessoas no seu caminho. Exatamente. Cris Duran foi uma das pessoas que me ajudou muito. Eu lembro quando eu estava nesse momento assim de grava, não tem mais gravadora, e era ele que ficava me falando, Ismael, vamos orar junto, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e pá, e tal. E ele foi eu falo que ele é meu irmão mais velho. Que bênção. Porque ele é sempre aquele paizão que sempre, o que você está fazendo, como você está, estou orando, estou abençoando e tal. Então ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e foi a única pessoa que eu permiti gravar a música Sonhos, naquele tempo, né? Depois de 10 anos eu permiti outras pessoas gravar, mas naquele tempo, como era uma joia que Deus tinha me dado, né? Eu cuidava com tanto carinho, eu falei, para ele eu cedo, porque eu conheço o coração dele, eu falei, tudo bem, não tem importância. Que bênção. E assim nasceu a música Sonhos. Que bênção. E agora me diz, você está aqui hoje morando nos Estados Unidos já há alguns anos. Como foi a sua decisão de mudar para os Estados Unidos? Como foi esse processo? Né? O que te levou a essa mudança? Então, é muito interessante isso, porque em 2003, né, eu gravei meu CD Sonhos, e foi uma benção. Em 2004, o Cris Duran gravou, quer dizer, me deu mais ainda, mais sucesso, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho muito mais por causa do Cris Duran também. E você, na verdade, estava no auge no Brasil, né? Sim, então eu estava praticamente no auge da minha carreira ali, né? E a gravadora me dava um apoio muito grande. Essa gravadora Top Tape, Top Music, é uma gravadora maravilhosa. Eu tinha meu produtor musical, uma pessoa que viajava comigo o tempo todo. Ela dava uma grande estrutura. E meu pastor chega e fala, nós vamos para os Estados Unidos e nós fomos transferidos para lá, vamos cuidar da igreja de lá. E queria saber se você não quer ir para trabalhar na parte do louvor, porque nós vamos precisar de alguém. E aí eu conversei com a minha esposa, com a Sônia, e falei, nós vamos sim, queremos ir. Mas eu nunca imaginei um dia vir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos e tal. Mas aí, como que eu ia fazer? Eu estava com um contrato agora, no auge da minha carreira, com a minha gravadora. Eu falei, vamos ver, né? Se Deus abrir as portas, nós vamos. E aí eu cheguei na gravadora e falei, olha, eu queria morar nos Estados Unidos. E meu pastor está indo para lá, eu acho que vai ser uma boa também eu investir na minha carreira ali, no louvor. E eu queria saber o que vocês poderiam fazer para mim. Aí ela falou, não, nós temos uma gravadora lá. Então a gente pode conseguir o visto para você para ir para lá. Eu falei, nossa, e eu não entendia nada desse negócio de imigração, dessa coisa toda, não entendia nada, mas Deus fez todo o caminho. A gravadora me trouxe para cá, assinou todos os papéis, e aí eu simplesmente cheguei aqui, todo o processo foi feito, nunca ficamos ilegal aqui nos Estados Unidos, graças a Deus. Eu nem entendia muito disso, mas Deus preparou tudo. E aí nós viemos para cá. Deus é bom. Como cantor, eu vim como cantor, né, fiz uma turnê em 6 cidades dos Estados Unidos, a gravadora tudo na frente. Então, para a imigração isso era muito bom, porque eu não estava só, tinha uma estrutura atrás. E aí a própria igreja me acolheu, né? E aí eu fiz todo o trâmite de processo para ficar aqui nos Estados Unidos de uma maneira legal. E aí nós ficamos, sim. E por que essa decisão de ficar? Na verdade, nós viemos para ajudar mesmo a igreja, né? Viemos para ajudar. Sempre eu trabalhei com louvor, sempre quis trabalhar com isso, louvor. Chegamos aqui, começamos a estruturar uma equipe de louvor. Eu dava aula de canto, fui aprender a tocar violão, tive que tocar violão na igreja, né? Formamos um coral, equipe de louvor, equipe de vocal, e foi um momento muito bom. E eu fiquei praticamente 10 anos, 8 anos e meio só na frente da equipe de louvor. Nunca gravei, nunca fiz show, nunca fiz nada, somente até que tudo estivesse perfeitamente correto, certo,
nosso contrato direitinho, e aí então eu falei, bom, agora já está na hora de eu voltar na minha carreira. Que bom, porque você é uma pérola, né? Amém, glória a Deus. E por que hoje você não faz parte de uma gravadora? Porque com o seu talento, o seu histórico, se eu tivesse uma gravadora, eu já teria te agarrado, né? Mas, assim, eu tenho certeza que as gravadoras têm os olhinhos em você. E por que essa decisão de não fazer parte de uma gravadora? Olha, na verdade, eu até entendo, sim, a gravadora ela precisa de alguém que esteja trabalhando com ela. Eu até entendo isso. E eu até poderia estar trabalhando com uma gravadora. Mas quando eu vim para os Estados Unidos e que eu fui trabalhar especificamente para a igreja, e que quando eu cheguei lá eu vi que a igreja realmente necessitava de mim o tempo todo, nós tínhamos ensaios, nós tínhamos célula, nós tínhamos tudo ali, trabalhando totalmente na obra, eu fiquei um pouco fora de toda a mídia, né? Então, para começar tudo de novo, é um pouco difícil, eu entendo isso, uma gravadora. E depois, uma coisa que eu achei interessante, que todo esse processo que eu fiquei em frente da igreja, não em frente da igreja, em frente da equipe de louvor, a minha cabeça mudou. Aquele lance de fama, de aquele negócio de gravar e estar no palco, mudou. Ficou a minha essência como adorador, como músico, aflorou, e toda a parte industrial ou, como que eu posso dizer, profissional ficou um pouquinho para trás. E aí o que aconteceu? Eu resolvi voltar 8 anos e meio depois que eu estava aqui. Eu gravei meu primeiro CD em inglês, chamado Dreams, que eu peguei a música Sonhos e transferi para inglês, todo o CD, traduzi tudo. E aí eu gravei, não sabia o que fazer, porque eu não conhecia ninguém aqui, fiquei o tempo todo só na igreja, não sabia para onde ir, e eu gravei o CD e nada acontecia. Ia numa rádio, ia dar uma entrevista ali e tal, e cantando numa igreja ali, até que uma vez eu estava cantando numa igreja americana, e de repente, quando acabou o culto, veio um grupo de hispanos conversar comigo, e eles falaram assim, uau, que voz maravilhosa, eu nunca vi alguém cantar desse jeito, aqui em Atlanta, por que você não grava em espanhol? Eu imagino os hispanos falando com você. Porque eles são muito alegres, eles são muito intensos. Então eu imagino todos eles falam bem alto, falando bem alto com o Ismael, que fala bem baixinho, né? A gente quase não escuta. E as pessoas ali em volta dele. Exatamente. E tinha até um cubano. Como que você se sentiu nessa hora? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você tem que gravar em espanhol. Tu voz é maravilhosa. Tienes que cantar em espanhol. Eles não sabiam que eu não gostava de espanhol para nada. Meu Deus! Não gostava. E eu só falava assim, não, outro dia eu gravo espanhol. Outro dia? Quem sabe Mas na verdade eu não gostava de espanhol. Mas ele ficava insistindo, e uma pastora chamada Pastora Fanny foi uma pessoa maravilhosa para mim aqui nos Estados Unidos, em termos de musical na minha carreira, que ela tem uma produtora de vídeo, fez um grande vídeo para mim. Enfim, gravei em espanhol depois de um tempo, depois não dá tempo a gente falar sobre tudo isso, nos detalhes, mas acabei gravando depois de quase um ano de conhecer esse pessoal hispanos, me chamaram para cantar na igreja deles, e eu resolvi gravar em espanhol. Gravei em espanhol, gravei um videoclipe em espanhol, e o interessante é que eu comecei a cantar em espanhol, e aí o meu trabalho explodiu aqui em Atlanta, aqui na Georgia. E aí, em 2012, eu recebo um telefonema e alguém fala assim, Ismael, você está num prêmio da música americana. Eu falei, prêmio da música americana? Como assim? É em inglês? Mas eu tô cantando em espanhol. Pra você ver como que são as coisas. Eu não gostava de espanhol, não queria gravar em espanhol. Mas que, na verdade, as pessoas não sabem. Porque todo mundo pensa que falamos português e espanhol é fácil de falar. Mas espanhol não é fácil de falar. Não é fácil. Não. É uma língua difícil, principalmente para nós,
Porque nós falamos com a garganta, eles falam com a língua. Exato. Então, é muito difícil pra gente. Eu também tenho essa dificuldade em espanhol. Não que eu não goste dos hispanos. Amo eles, porque eles têm uma alegria, uma energia muito boa, uma comida maravilhosa, mas a língua é difícil. É. Assim, foi algo de Deus para eu gravar em espanhol. Ó, eu não o queria... Espírito Santo te falou, né, 1900 e bolinha, Exatamente. que ele colocaria pessoas para que você alcançasse o seu sonho. Ele não ia te dar o sonho. Olha aí. E, aliás, ele usou até os hispanos nos Estados Unidos para te abençoar. Exatamente. E, aliás, eu vou até contar essa história. Acho que uns 20 anos atrás, alguém me deu um CD, lá no Brasil. Quando eu coloquei o CD, e era um CD pirata. Sorry. Alguém me deu um CD pirata. Não tinha nome de ninguém. Eram vários cantores. Como se fosse uma coletânea. É uma coletânea. E era em espanhol. E aí eu coloquei e falei, espanhol, não gosto de espanhol, o que é isso? Mas eu, como músico, ouvia a música e aquela música foi me enchendo, era uma presença de Deus muito grande, eu chorava, eu orava com aquele CD. Em espanhol? Em espanhol. E aí, eu era de uma igreja muito tradicional, e aí eu ouvia ele falar de uma maneira assim, muito particular com Deus. Chamava Deus de pai, sentar no colo, abraço. Eu falei, eu não conheço essa linguagem. E aí então... eu falei, Deus, eu quero ser igual a esse cantor, eu quero escrever músicas igual a ele, eu quero ter essa intimidade que ele tem também contigo. Isso há uns 25 anos atrás. Quem era esse cantor? Michael W. Smith. Não, era espanhol. Era espanhol, mas ele também canta espanhol. Aí Quem era? Você descobriu quem era? Então, aí que aconteceu. Aí eu aqui nos Estados Unidos conheci esse grupo de hispanos, me insistiram tanto para eu gravar espanhol, e eu creio que ouvindo o Espírito Santo, ouvindo Deus falando comigo, grava em espanhol, você tem que gravar em espanhol. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou gravar em espanhol. Meu filho gostava de espanhol, minha esposa gostava de espanhol, eu falei, não, eu vou gravar em espanhol. Eu liguei para ele, só você me ajuda a gravar em espanhol? Claro, te ajuda, Pedro, o nome dele. Claro que te ajudo, e vamos lá, e fizemos todas as traduções, trabalhamos um pouquinho na pronunciação e fomos gravar a primeira música. No primeiro dia de gravação, ele me trouxe um monte de CDs e DVDs. Falou, Ismael, leva isso daqui para sua casa e fica ouvindo, para você ouvir bastante espanhol. Eu falei, que bom. E aí levei para casa. Quando eu chego em casa que coloco o CD, que CD que era? O mesmo CD que você ouviu no Brasil. De quase 25 anos atrás. Aquilo Gente, ali... eu acredito que isso é de Deus. Eu acredito que é um propósito, que é algo que foi marcado, que é algo que foi realmente cuidado de Deus. Como que você vai ouvir o mesmo cantor 20 anos depois nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Se não for Deus, eu não sei o que é isso. Foi algo interessante, porque eu pulava no meu quarto e falei, amor, olha esse CD, eu conheço esse CD há 25 anos E ela nem sabia do que você estava falando, né? O que você está falando? Falei, esse CD, e eu já comecei a chorar, eu falei, Deus está comigo, Deus está falando que é para eu gravar, essa confirmação de Deus para eu gravar em espanhol. E aí eu gravei em espanhol em 2012. Você descobriu quem era? Quando eu cheguei e falei com ele, não, o CD, estava lá, o CD era Jesus Adrián Romero, um grande cantor. Eu quero. Maravilhoso. Assim, será que tem alguém que tem um pirata também para me emprestar, por favor? E aí eu achei isso maravilhoso. E aí eu gravei em 2012, né? E em 2012, cantando em espanhol, eu ganhei um dos maiores prêmios, o quarto maior prêmio da música americana aqui nos Estados Unidos, que se chama Praise Factor People Choice Awards, em 2012. Foi o meu primeiro prêmio que eu ganhei aqui nos Estados Unidos. Uau! Então, assim, o meu sonho é cantar em inglês, né? Que se tornou meu sonho depois que eu vim para os Estados Unidos. Mas eu fui gravar em espanhol, que eu não queria. Assim, fui porque... aí Deus me deu. Eu abençoei o mundo hispano, canto em todas as igrejas hispanas aqui nos Estados Unidos, tenho um grande carinho por eles por mim, e Deus agora está me dando os meus sonhos em inglês. Então, assim, é algo maravilhoso que Deus fez. E hoje, só para vocês saberem, ele fala muito bem espanhol. É verdade, me gusta, me encanta. Eu não consigo ainda, mas ele fala muito bem espanhol. Para quem não queria falar, ele está falando maravilhosamente bem. E eles falam assim, ¿de onde tu eres? Eu digo, eu sou de México, sou mexicano. Aí eles, mexicano?
Não sei, não sei. Eles ainda não têm acreditam. dúvida. Eles têm dúvida, porque o meu look is like Mexican, né, mano? Não, os mexicanos são mais gordinhos, Ah, né? Eu acho que é bom. por isso. Acho que é por isso. Mas eu tive algumas informações, assim, uns passarinhos me disseram que você está pretendendo investir na sua carreira novamente no Brasil. Eu quero saber sobre isso e quero saber também se você pretende voltar a morar no Brasil. Uau. Yeah. Well, é verdade. Assim, pensando em tudo isso que aconteceu aqui nos Estados Unidos, esses prêmios, né? Eu gravei um DVD em 2015, foi uma bênção para mim, foi uma das maiores sonhos meus, gravar esse DVD com uma grande estrutura, banda e tudo mais. E aí não sei, algo começou a tocar no meu coração de investir no Brasil. E como você falou aquela hora, Deus coloca a pessoa no lugar. Um amigo meu me ligou e falou: Ismael, você tem que trabalhar aqui no Brasil, as pessoas estão tocando suas músicas, querem saber de você, e pergunta, porque ele trabalha só com essa parte de administração, então faz assessoria. E ele falou: eu posso ser o seu assessor aqui? Eu falei: ok, fizemos o contrato e tudo mais. E aí gravei um single, mandei pra ele, começou a tocar nas rádios, as pessoas perguntando. E aí eu senti no meu coração de investir no Brasil, né? E tô gravando um CD totalmente português, novo, músicas novas, e vou realmente investir no Brasil. Ele está contatando algumas gravadoras para ver se alguma gravadora tem algum interesse. Uhum. Se não tiver, eu vou assim mesmo, vou começando, né, do zero de novo. Mas eu creio que Deus tem me dado essa bênção de ter esse contato ainda, embora eu estou 17 anos fora do Brasil. Não, sorry. 15 anos. 15 anos fora do Brasil. 15. Vai fazer 16 anos, é verdade. Vai fazer 16 anos fora do Brasil. E ainda tenho essa conexão lá. As pessoas perguntam, às vezes perguntam como é que eu faço para ter você na minha igreja. E às vezes é complicado porque eu tenho família, tenho meu trabalho aqui. Então eu vou preparar um CD, vou preparar um tempo. E aí sim quero investir no Brasil. Morar no Brasil, eu não sei. Isso daí é algo que só se Deus falar: mas eu quero você lá. É igual ele falou: eu quero você nos Estados Unidos, eu vim. Se ele falar: vai para a Europa, eu vou para a Europa. Mas assim, no meu coração... Na verdade, você está nas mãos do Senhor, nas né? mãos do Senhor. Na verdade, eu não tenho... Deus tem feito um grande trabalho aqui comigo, com os meus filhos, na minha igreja. Então, se Deus quiser mesmo que eu vá para o Brasil, eu vou. A princípio, não tenho ainda um pensamento. E na comunidade brasileira? Ele também é muito querido, muito amado e muito importante para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Acredito que você já foi em todas as igrejas brasileiras ministrar aqui, Eu né? acho que já. Eu também acredito que sim. Pelo menos na minha, final de ano, Brasil, não conte com ele, porque ele já é nosso. Quase todo ano a gente Eu tá não lá, vou né? abrir mão dele no final do ano. A nossa igreja, Ismael Ramos, está na nossa cantata, que é uma bênção, que é, assim, Amém. uma Glória a das Deus. coisas mais, né, edificantes que o Senhor pode nos proporcionar, permitindo que Ele faça parte desse momento tão importante para nós, né? Amém. Vamos lá. Eu assisti no seu DVD o seu testemunho sobre a depressão. Isso é algo muito interessante, porque eu acredito que depressão está sendo o mal do século, né? O mal do último tempo. E a sociedade está cada vez mais depressiva, jovens e crianças mais depressivos a cada dia. E eu queria que você me falasse como que você conseguiu superar essa depressão.